18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Equipe do 18 horas. Galera da Mix e Karime Leão. Tudo bem, Karime? Olá, Carlão. Muito boa noite. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Estamos sempre contando aí com a sua participação através do nosso WhatsApp, hein? É o 994887592. Tá valendo, Karime. Exato. Faz com a gente aqui o 18 horas. A gente quer saber o seu comentário, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha pelo YouTube. Mix. A gente começa o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde. Crianças internadas no Joãozinho sofrem aguardando uma transferência ao SECOM. Pai denuncia ao 18 horas que a espera da transferência já causou a morte de uma das crianças. Crise na segurança. Levantamento da ONU revela que o Comando Vermelho domina o tráfico de drogas, o garimpo e madeira ilegal no Amazonas. O prefeito Davi Almeida anuncia a inauguração do viaduto Rei Pelé na Bola do Produtor. Hora 6:03, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa noite para você em 100,7. Vamos juntos, hein? Os destaques desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Você confere até às 7 da noite no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, a situação de crianças internadas no Hospital e Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, na Zona Leste, continua dramática. E que elas estão com graves problemas de saúde e precisam ser transferidas para o Hospital do Câncer, a Fundação FESECOM, e não conseguem. O quadro de saúde das crianças só piora, hein, Karine? Carlão, e essa denúncia foi mostrada aqui no 18 horas ontem. E hoje, outras mães, pais entraram em contato com o nosso programa, com a nossa produção, pedindo ajuda para sensibilizar aí o governador Wilson Lima, o secretário de Saúde, Anuar Samad, para resolver esse problema. A questão é simples, gente. Essas crianças precisam ser transferidas para a Fundação SECOM, porque só lá podem começar o tratamento certo. Bom, são crianças que estão sofrendo com dor crônica. E o quadro de saúde piora, é lógico, a cada dia que elas estão sem receber o tratamento adequado. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa história, esse sofrimento dessas mães e das crianças, e conta pra gente aqui, traz pra gente agora as atualizações sobre essa questão. Boa noite, Nathalie. Então, o governo do estado ainda não resolveu a situação dessas crianças, elas continuam aguardando a transferência, não é? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Exatamente, né? São famílias, são crianças que estão sofrendo e aguardando, né, a boa vontade, vamos dizer assim, do governador Wilson Lima, do secretário Anuar Samad, assinarem aí essa transferência para a Fundação aquela história, é só uma canetada, né? Porque é fácil falar dos outros. Poxa, resolve aí, governador, resolve a situação, é só uma canetada. Quando é candidato, é fácil falar. É fácil dizer que a bronca é comigo, né, Karine? Agora eu quero saber quando realmente a pessoa está no cargo. Então, meu senhor, não é só uma canetada? Por que você não resolve o problema, o sofrimento dessas crianças e dessas mães? Pois é, Karime, é bem difícil, né? É bem complicada, como você bem disse. A gente não tem um número exato de crianças, mas a gente recebeu pelo menos 6 denúncias, né? De familiares, de pais de crianças que estão internadas, né? No Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. Todas essas crianças foram diagnosticadas com tumores na região da cabeça e pescoço, né? E elas aguardam aí pela transferência para a Fundação SECOM, para o Hospital de Câncer aqui do Amazonas, que não tem recebido essas crianças, Karime, segundo essas famílias, pela falta de leitos e pela falta de oncopediatras, né? O oncologista é o médico que cuida de pessoas com câncer, né? Mas para as crianças, né, precisa de um oncopediatra. Exato. E essas famílias denunciam essa situação da Fundação SECOM. Exato. E a falta de
de leito, é importante esclarecer que não é falta da cama, o leito, não. É da estrutura para assegurar aquele leito, aquele paciente daquele leito. Então, falta toda a estrutura para receber essas crianças, não é? Exatamente, Karine. E aí, enquanto isso, essas crianças, elas estão sofrendo na fila de espera. Como eu disse anteriormente, a gente recebeu a denúncia de pelo menos 6 crianças, né? São familiares que estão desesperados vendo o agravamento dessas crianças. Eles são todos menores de 13 anos e estão internados, né? Como ontem a gente mostrou a situação do Paulo Vitor. E hoje a gente vai contar um pouco mais da história do André Marcos Franco, que é uma criança de apenas 5 anos. Mas, Karime, né? Ao conversar com essa família, eu pude observar todo o desespero e sofrimento de uma mãe, né? O filho dela tem apenas 5 anos, é filho único e ela tá realmente desesperada. Tudo isso porque ela tá vendo uma criança que tem um tumor diagnosticado no cérebro fazendo o tratamento com dipirona, né? Recebendo um tratamento inadequado por negligência do poder público. Essa é a realidade, né? Das crianças que estão internadas ali naquele hospital. E aí, segundo a mãe do pequeno André Marcos, a Ana Maria, no último dia 31 de dezembro, das crianças que aguardavam ali por essa transferência para essa fila de espera por não receberem o tratamento adequado, 2 dessas crianças acabaram tendo o seu quadro agravado, né? Retornaram para a unidade de terapia intensiva, para a UTI, e uma delas acabou não resistindo e morreu. Essa foi a denúncia da família. E aí, como eles estão desesperados e vendo que a criança, né, que o pequeno André vem apresentando, piora a cada dia, eles estão pedindo socorro, Karime. Né? A gente está falando da situação de uma criança de apenas 5 anos, o André Marcos Franco. Ele veio do município de Capiranga, né? E ele veio para Manaus para tentar fazer esse tratamento. Ele não tinha o diagnóstico lá no município de Capiranga. E aí, há pelo menos 3 meses, ele veio aqui para nossa capital e ele procurou ajuda. Ele foi internado inicialmente com uma dor na cabeça muito séria, né? Uma cefaleia intensa. E aí ele foi liberado e ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, Karime, essa criança teve uma piora. Ela teve 2 paradas cardíacas e essa criança retornou para a unidade hospitalar. E aí foram meses e meses ali aguardando, né, para que ele tivesse um diagnóstico. E agora ele foi diagnosticado com essa situação e aguarda por um procedimento cirúrgico no cérebro que só pode ser realizado na Fundação SECOM. E aí, segundo a família, o que o Estado, né, o que o governo do Amazonas, o que a Secretaria de Estado de Saúde responde é que não tem leito e que o SECOM não tem estrutura para receber essa criança. A gente vai ouvir agora o depoimento da Ana Maria Franco, ela que é mãe do pequeno André Marcos Franco, de 5 anos, que está internado no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste aqui de Manaus. Vamos conferir. Meu filho tem apenas 5 anos, nós somos de município de Capiranga, mano. Nós viemos direto para Manaus por motivo que tem mais recurso, mas pelo jeito, mano, se a gente não lutar pela vida dos nossos filhos, eles morrem, entendeu? Já teve esses dias, já teve criança que já faleceram aqui no hospital, aqui do Joãozinho, por falta de atendimento, falta de cirurgia para a criança, porque estão na espera de uma chamada do SECOM para fazer a cirurgia. E já soubemos de pessoas lá dentro mesmo do SECOM, disse para nós que é eles lá que não querem fazer. Eles fazem durante uma semana, eles fazem uma cirurgia por semana e muitas crianças estão na fila de espera. Estão morrendo criança, mano, na fila. Aqui no Joãozinho, que no hospital já morreu criança. Dia 31 de dezembro, teve uma criança de 4 meses que faleceu aqui na enfermaria Capitão Picolé, aqui no Pronto-Socorro das Crianças, na Zona Leste, Joãozinho. 18 horas.
Karime, nós ouvimos aí o depoimento da Ana Maria Franco, ela que é mãe do pequeno André Marcos Franco, né, uma criança de 5 anos, que está internada, né, no Hospital Joãozinho e aguarda pela transferência para a Fundação SECOM. A transferência que não chega nunca, e o mais grave, a gente ouviu na denúncia, as crianças estão morrendo por falta de atitude, por negligência do poder público, porque não dão atendimento adequado, digno para essas crianças, para essas famílias. Nathalie, isso é criminoso. Demais, Karime. O pequeno André, né, é uma das histórias que a gente está acompanhando, né? Essa é a história que a gente está contando hoje. Inclusive, Karime, ele passou por meses de sofrimento e de espera para ter esse diagnóstico, né? Teve aquela espera no CISREG para conseguir agendar uma tomografia, depois a família sofreu novamente, né, para fazer a ressonância, e aí agora que eles têm esse diagnóstico, eles não conseguem essa transferência para a Fundação SECOM. Inclusive, Karime e Carlão, a neuropediatra que está acompanhando essa situação do André, ela chegou a acompanhar a família, essa informação eles passaram pra gente, ela chegou a acompanhar a família, ir até lá o SECOM para verificar o porquê que não estavam recebendo, e aí constataram que não tinha a estrutura adequada para receber aquela criança e para fazer esse procedimento cirúrgico, e ela chegou a conseguir uma vaga para que essa criança seja transferida para um hospital em São Paulo que faça essa cirurgia, que faça esse procedimento cirúrgico. E aí a família entrou na justiça, solicitou, né, o TFD. O que é o TFD? É o tratamento fora de domicílio. E só que até agora, Karime, o Estado não autorizou. Ela tem essa ordem judicial, ela tem essa decisão judicial. A família tem essa decisão judicial e mesmo tendo assim, essa decisão, o governador não assina a liberação para que essa criança, a gente está falando de uma criança de 5 anos que tem um tumor no cérebro e está lutando para sobreviver. Está sofrendo, são dias de sofrimento que essa criança está passando, esperando uma canetada. É isso mesmo? Mas que vergonha que é essa? Como é que pode? Falta apenas uma canetada, porque estrutura para cuidar da saúde dessa criança o Estado não tem. O Estado não dá. O Estado não está conseguindo garantir a vida dessas crianças que estão lutando. Daí, essa família passa por todo esse processo, consegue na justiça autorização para um tratamento em São Paulo e não vai porque o governador não assinou. Gente, isso é o fim, eu não sei nem o que dizer, criminoso já é pouco. É desumano. É realmente desumano, Karime. Essa criança, inclusive, ela já apresenta aí um quadro de hidrocefalia e expansão cerebral. Segundo o pai, né, o Marcos Franco, que também conversou com a gente, ele vem sofrendo com muitas dores, já apresenta dificuldades de locomoção por conta do tamanho do nódulo no cérebro, né? Ele já apresenta algum desvio na visão. É porque piorou, né? É uma criança, né, que vem agravando a cada dia e precisa, né, como o Marcos falou pra gente, eles estão aí correndo contra o tempo. A gente vai ouvir aí agora o depoimento do Marcos Franco, ele que é pai do pequeno André Marcos. Vamos conferir. O tempo da lesão do tumor, ele está muito avançado, já foi descoberto, né? E aí ele já fez todo esse procedimento durante esse mês, ele fez toda a organização que eles fazem por lá, né? Já fez a tomografia, a ressonância, estamos tudo com esse papel. Agora, o que nós estamos encontrando dificuldades, todos que estão lá, não só ele, mas tem outras crianças, né? Estão encontrando a dificuldade por uma vaga no SECOM. Aí o que acontece? A gente vai no SECOM, o SECOM diz que não tem leito, que não tem vaga para as crianças. Já o SECOM, já o Joãozinho diz que manda informações pro SECOM e o SECOM já, um fica jogando pro outro, a senhora deu pra entender, um fica jogando uma desculpa pro outro e o tempo vai passando e os filhos da gente vão se agravando, vai ficando cada vez mais doente. O meu filho, quando ele chegou lá, que ele fez o procedimento, até eu acho que uns 10 dias ele ainda não tinha sentido dor. De um tempo pra cá ele
já vem sentindo dor, bastante dor de cabeça, dor no olho. Ele anda, quando anda um pouco que ele chega, ele já tem que estar tomando, ele toma dipirona direto, e é o único medicamento que eles passam lá. E só vai ser resolvido depois que ele fizer a cirurgia, né? Fizer todo o procedimento que é necessário, que é pelo SECOM. 18 horas. Karime, nós ouvimos aí a fala do Marcos Franco, ele que é pai do pequeno André Marcos. Karime, assim como o pequeno André Marcos Franco, de 5 anos, outras crianças estão lutando para sobreviver. Entre elas, o Paulo Vitor, de 11 anos, a Danilis Ariana, de 6 anos, né? E além delas, né, Karime, a gente tem informação aí de pelo menos outras 6 crianças que estão internadas lá no Joãozinho, aguardando aí para fazer essa transferência para o SECOM. É uma situação de cortar o coração, Karime, porque a gente, como eu disse anteriormente, como eu disse ontem, a gente está acompanhando essa situação. A gente não está falando de dor é dor, mas a gente está falando da dor de crianças. Sim. Né? São crianças que têm um diagnóstico e não recebem um tratamento por negligência do nosso Estado. Exatamente. Né, Karime? O Marco, ele fez um apelo realmente pra gente, desesperado, porque ele teme que aconteça com o filho dele o que ele tá vendo acontecer com outras crianças. Vamos conferir. E só essa semana, lá no Joãozinho, 2 crianças retornaram para UTI. 2 crianças retornaram para a UTI por essa questão que eles não conseguem. Eles jogam a transferência lá para o SECOM e o SECOM manda de volta que não tem leito aberto para as crianças. Aí as crianças ficam lá esperando. Aí essas 2 crianças foram parar na UTI e uma veio a óbito. Não conseguiu esperar pelo tempo e veio a óbito. Tá entendendo? Então é essa situação que nós vivemos, uma situação muito crítica. Meu filho tem 5 anos, entendeu? E é o único que nós temos, né? 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Marcos Franco, ele que é pai do André Marcos Franco, Karime. Eu novamente entrei em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para ter uma posição sobre a transferência dessas crianças, o que realmente está acontecendo lá na Fundação SECOM. Há 2 anos atrás a gente mostrou essa mesma situação onde crianças aguardavam por essa transferência e o hospital estava sem oncopediatra, e agora parece até que a gente está vivendo em looping, né? Parece que tudo está se repetindo outra vez. Exato. Mas a gente está falando da vida de crianças que aguardam por essa transferência, e a gente vai continuar acompanhando essa situação até que o governo resolva a situação e transfira e realize os procedimentos dessas crianças, Karime e Carlão. Você, Nathalie, entrou em contato então com a Secretaria de Saúde de Estado e a não gente não tivemos teve resposta, nenhuma. Karime. Continuamos aguardando, não tem problema ligar agora, ligar amanhã. A gente está aguardando um posicionamento, aliás, nós e o cidadão que paga imposto, tá? A gente quer saber o que está acontecendo, por que essas crianças estão sofrendo nesse nível, nesse ponto. As crianças estão morrendo à espera de uma atitude do governo do estado do Amazonas, segundo as denúncias que a gente tem recebido aqui no 18 horas. Eu vou lembrar aqui a fala de um padre que nós colocamos no ano passado, inclusive, que ele foi ver pessoalmente a situação de hospital do estado. E ele, durante a missa, ele falou o seguinte: para que não sejam confundidas a vontade de Deus com negligência do poder público. E o que ele estava vendo aqui no Amazonas é a negligência do poder público. Isso é sério, isso é forte. É uma situação inaceitável, como fala, que é revoltante. O governo está completamente, ele é irresponsável, insensível com o sofrimento dessas crianças. As crianças estão gritando de dor no hospital do governo do estado, sem o tratamento adequado. Essas mães pedem por ajuda, elas clamam, elas estão pedindo socorro e não são atendidas pelo governo do estado. São crianças que estão recebendo apenas remédios paliativos para a dor e não recebem um tratamento certo. O quadro, é claro, só piora.
Crianças com tumores na cabeça que precisam de um tratamento adequado e imediato e são ignoradas pelo Estado. Isso é mais do que uma irresponsabilidade. Eu sempre falo, né, Carlão? Isso é criminoso. É criminoso porque se o governador quisesse realmente, ele resolveria isso aí imediatamente. Que nem vocês falaram aí, uma canetada que está faltando no processo. Então são poucas crianças que precisam ser transferidas para a Fundação SECOM. Não são milhares de crianças. Falta realmente aí, pelo que nós podemos observar por todos esses depoimentos aí, toda essa situação, é vontade realmente, uma vontade política. Falta empatia com o sofrimento dessas crianças e das mães, dos pais, dos familiares que sofrem junto. Falta o comprometimento. Como se a vida dessas pessoas aí não valesse nada. Realmente é muito triste. Como se não tivesse valor algum, nem nesse momento de fim de ano, quando os sentimentos estão aí mais aflorados, né? Todo mundo naquele clima, quando prevalece inclusive o sentimento de caridade e confraternização, esse governo age para, né? Sem dó, né? Ele não evita o sofrimento. É complicado. Tem que salvar essas vidas, Karine. Gente, nem a justiça. A gente escutou a mãe, a gente escutou a situação. Eles conseguiram na justiça que essa transferência para estar em São Paulo. E falta o quê? Uma canetada. Meu Deus, quando o candidato, o que mais ele falava na TV era que, governador, a caneta é sua, é só dar uma canetada. Então estou eu repetindo aqui a sua fala. Falar é uma coisa. Falta só uma canetada para salvar a vida de crianças. Olha o peso dessa responsabilidade ou desta falta de responsabilidade. De novo, o padre que falou, o que eu disse, que não, pra gente não confundir vontade de Deus com negligência do governo do estado, foi o padre Joaquim Hudson de Souza Ribeiro. Ele falou isso durante uma missa, isso é muito sério. De novo, gente, eu vou lembrar aqui que não é falta de recursos, o estado do Amazonas é rico. O governo disse que investiu 5 bilhões de reais na saúde em 2023. E o que a gente vê? Cadê esse dinheiro, gente? Porque tudo só piora. Falta gestão, falta comprometimento, falta coração, falta vontade política, falta tudo. Falta tudo, falta aquela coisa do gestor de dividir, de ter prioridade no gasto do dinheiro público. Esse é o dinheiro meu, seu, dos pais dessas crianças. Malversação do dinheiro. Exato. Os pais dessas crianças que estão sofrendo, morrendo, aguardando uma transferência, uma atitude do governador do Amazonas, é o dinheiro desses pais. O dinheiro deles está aí, eles pagam impostos. Então, cadê essa arrecadação? Cadê o investimento desses 5 bilhões de reais para a saúde pública? E a gente está noticiando esse tipo de crime, esse tipo de situação é inaceitável. O que sobra? O que eu posso falar? Sobra corrupção, malversação do dinheiro público. 4 secretários de saúde já foram presos. Vou lembrar que o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público Federal de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos públicos destinados ao combate da pandemia de Covid-19 aqui no Amazonas. O que aconteceu na saúde, a gente vê também aí na segurança pública. Não é só a saúde que está com problema, que está um caos, não. Na educação também está complicada a situação. Enfim, todos os setores estratégicos do estado estão apresentando, nesse momento, graves problemas. São várias denúncias de corrupção. É a má gestão que rouba o sonho das nossas crianças e que, no caso da saúde, mata, ok? Corrupção que mata, que impõe sofrimento às famílias, enquanto as autoridades estão se divertindo fazendo aí contratos milionários que não melhoram a vida dos amazonenses, mas deixam aí muita gente amiga, né, no poder milionário. É um governador, né, Carlão? A gente sabe que os problemas estão em todas as áreas, nas áreas principais do cidadão, nas áreas principais aqui da cidade, do estado. Enquanto isso, o governo gasta milhões e milhões de reais em propaganda. E propaganda mentirosa, tá? Porque cria aí uma falsa realidade, querendo mostrar que o Amazonas está a mil maravilhas, que o estado é um paraíso, tá tudo perfeito. E a gente sabe que não é. O fato é que o governador foi reeleito, só que ele não aproveita essa nova oportunidade para retribuir o voto do cidadão.
população, né? Com uma saúde melhor, uma educação de qualidade e uma segurança eficiente. A gente sabe, gente, a gente anda, a gente vive nessa cidade. Não tem nenhuma desses três pontos básicos, não existe pra gente. Pelo contrário, tudo fica pior a cada dia. A gente aqui cobra, critica, fiscaliza. Mas o que a gente queria mesmo é que o governo acertasse a mão, né? Fizesse uma boa administração que melhorasse a vida das pessoas. Essa é uma notícia que a gente gostaria de dar. Mas não, tá difícil, tá? É muita irresponsabilidade, é muita incompetência e tudo junto. E misturado. 6h26, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, estudo sobre crimes de drogas na Bacia Amazônica revela que a facção criminosa Comando Vermelho também atua no garimpo e madeira ilegal na região, hein, Karine? Carlão, a pesquisa aí foi publicada no final de 2023 pela ONU e revela ainda que depois de 2016 a facção se estabeleceu como a principal operadora da rota do tráfico de drogas na Amazônia pelo Rio Solimões. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com Odinei Araújo. Levantamentos do Ministério Público e da Polícia já indicavam que os rios do Amazonas são disputados por rotas de facções criminosas. De acordo com reportagem publicada no site UOL, o Rio Solimões é a principal rota para o escoamento das drogas até o porto de Barbacena, no Pará. Além disso, essa rota é disputada pelo Comando Vermelho, PCC, piratas e milícias que, segundo o Ministério Público, promovem uma disputa em um labirinto de rios por drogas e armas. Um outro estudo sobre crime de drogas na Bacia Amazônica, publicado no final de 2023 pela ONU, revela que a facção criminosa Comando Vermelho atua também no garimpo e madeira ilegal na região. Esse estudo da ONU também detalha como narcotraficantes passaram a se envolver com mineração e extração de madeira. Tudo começou com o primeiro comando da capital assumindo a rota do tráfico de drogas do Paraguai. A partir daí, o Comando Vermelho se estabeleceu como o principal operador da rota do tráfico de drogas pelos Solimões. Sem fiscalização na área, o grupo criminoso também começou a atuar no garimpo de ouro e na comercialização de madeira ilegal da Amazônia. Para o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a atuação dessas facções só comprova a ausência do Estado nos extremos da Amazônia. Nos rios amazônicos, você anda dias e dias e você não vê um tapiri com agentes policiais. E no caso das fronteiras, mais grave ainda. Se você quiser se esconder das Forças Armadas brasileiras, é você ir para as fronteiras brasileiras. As Forças Armadas ficam gastando dinheiro público na Ponta Negra, nos bairros nobres das cidades importantes. Todas as cidades brasileiras importantes, você tem Forças Armadas instaladas nos melhores bairros. E elas não deveriam estar ali, elas deveriam estar nas fronteiras, guardando as fronteiras, tanto as fronteiras secas da costa brasileira, que faz a divisa com os países, como, sobretudo, na fronteira úmida, que é a costa oceânica. Ainda de acordo com o estudo, os traficantes de drogas financiam e fornecem apoio logístico para atividades ilegais na mineração de ouro em toda a região, incluindo também o tráfico de plantas, insetos e animais. Os pesquisadores também apontam que as embarcações usadas para o transporte da madeira ou mineração também carregam cocaína escondida em remessas destinadas a mercados estrangeiros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, quando a gente diz aqui no 18 horas que as facções criminosas tomaram conta do Estado, é disso que a gente fala, é dessa crise na segurança pública que a gente fala, tá? As organizações criminosas estão presentes em todos os segmentos, inclusive na política, nos fornecedores de serviço público. Karine, o Estado que deveria inclusive combater essas facções aí fecha os olhos para o crime organizado e por isso a atuação dessas facções no Amazonas cresce, só expande, corrompendo ainda mais aí, né? Os jovens, os garotos se fazendo explodir a violência. 18 horas. E vamos seguir falando de economia, né, Carlão? Sim. É que a partir desta quarta-feira, os juros do rotativo do cartão de crédito não vão poder ultrapassar 100% do valor da dívida original.
E aí essa medida prevista na lei do Desenrola Brasil foi sancionada pelo presidente Lula no início de outubro de 2023. A repórter Nathalie Moraes conversou com economistas e traz para agora mais explicações a respeito dessa medida. Então, Nathalie, a nova regra começou a valer hoje. Conta mais. Boa noite mais uma vez, Karime. Boa noite, Carlão. É isso mesmo. As novas regras aí que limitam os juros rotativos do cartão de crédito no Brasil começaram a valer nessa quarta-feira. E aí, né, para quem não tá em casa, para quem tá ouvindo a gente, o que muda, né? Qual que é essa mudança? A dívida total com juros de quem atrasa a fatura do cartão de crédito agora, ela não vai poder ultrapassar o dobro do débito original. Por exemplo, Karime, se tu tinha uma dívida, né, no valor de R$100, o valor total pago pelo cliente com a cobrança de juros e também com todos os encargos que a gente sabe que não é pouco aqui no nosso país, não poderá exceder R$200. Se tu tem uma dívida de R$100, tu não vai poder pagar mais do que R$200, mesmo com juros, né, com todos os encargos. Essa determinação passa a valer a partir de hoje. Além disso, o custo do imposto sobre as operações financeiras, o IOF, está fora desse cálculo. E essa medida é válida somente para as dívidas, né, feitas, as dívidas realizadas a partir agora do mês de janeiro. Ou seja, eu fiz uma dívida agora, a partir do mês que vem eles não podem me cobrar mais do que 100% dos juros. O custo do imposto sobre essas operações financeiras, Karime, né, como eu disse, está fora. Mas o que acontece, né? O juros rotativo, que é a modalidade mais usada de crédito ativada automaticamente, quando o cliente não paga o valor total da fatura, né, é a modalidade mais comum. Essa categoria de crédito, ela é a mais cara do país e ela estava aí em cerca de 431%. E aí, com essa medida ativada hoje, né, a partir de hoje, como eu disse anteriormente, os juros não podem exceder aí o dobro do que você pagava no valor original da fatura do seu cartão. Para entender um pouco mais sobre essa situação, eu conversei com a economista Michele Aracati e ela explicou um pouco mais pra gente sobre essas novas regras. Vamos conferir. O consumidor entra no rotativo do cartão de crédito quando ele não tem capacidade de pagamento de realizar o pagamento total da sua fatura, deixando aí a diferença para o próximo mês. Sobre essa diferença, incidia até ontem uma cobrança de juros de 431,6%, uma cobrança considerada extremamente abusiva. A partir de hoje, esta cobrança de juros deve ser no máximo de 100%. Estabeleceu-se um teto para esses juros. Essa medida, ela foi inspirada numa medida que vem a partir do Reino Unido. Então, eles já fazem essa operação já há algum tempo. Bom, apesar de nós observarmos aí uma melhoria, onde nós temos aí a redução de 431,6% para no máximo 100%, esse patamar ainda é muito elevado. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala da economista Michele Aracati. E aí, segundo os especialistas, Karime, essa decisão é bastante positiva, né? Ainda que a gente tenha juros muito altos, né? Mas os reflexos, né, devem ser positivos na oferta de créditos, né? E essa medida deve necessariamente resolver aí o problema do descontrole de gastos, que a gente sabe que é a realidade de muitas famílias, né? Mas já que com toda essa crise, a gente sabe que muita gente hoje usa o cartão de crédito para pagar aquelas contas básicas, gente, né? É supermercado, a gente tá falando de comida na mesa, né? Exatamente. E aí, com essa redução de juros, a gente pode dizer que muita gente vai voltar a respirar, né, Karime, agora em 2024. É o que a gente espera. Com certeza, Karime. Outra novidade, né, outra regra que passou a valer agora em 2024 é que antes, né, a gente tinha aí um problema que a partir do mês de dezembro, né, do último mês de dezembro, os clientes com dívidas no cartão de crédito, eles agora já podem fazer a portabilidade de forma gratuita
para qualquer instituição financeira, Karime. Ou seja, eu tinha uma dívida, né, em outra operadora, quero fazer a portabilidade para pagar nessa operadora que eu já pago. Você pode fazer isso a partir de agora sem nenhum tipo de custo adicional. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie, 6h35. 18 horas. Olha, o ano começou com o prefeito Davi Almeida anunciando um pacote de obras e novas inaugurações para o 4º ano de mandato. Isso mesmo, Carlão. O prefeito aproveitou a live também para fazer uma prestação de contas de 2023. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz pra gente as informações. Boa noite, André. Então, o que mais o prefeito anunciou, André? Conta pra gente. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, segundo o prefeito de Manaus, o município terminou o ano com saldo positivo, né? Com anúncio aí de um grande pacote de entregas para esse ano de 2024, né? Em todas as áreas. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que já pagou aí sobre a prestação de conta 2 bilhões de reais de um total de 2 bilhões e 600 milhões de dívidas, segundo ele, herdadas da gestão anterior. Aí dessa forma já ultrapassou o pagamento dos empréstimos que contraiu e que totalizou aí 1 bilhão de reais, o que proporciona a capacidade financeira ao município, né, para realizar os novos investimentos. E também ele fez essa fala aí, falando sobre essa prestação de contas durante uma live no Instagram e no Facebook que ele fez. A gente acompanhou e traz agora a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos acompanhar. A dívida que nós herdamos foi de 2.600. Em 2020, foi pago 277 milhões de reais na dívida que já tinha sido contraída, né? Já para 2021, nós pagamos 507 milhões. Vejam bem, para 2022 já aumentou para 681 milhões de reais. Em 2023, esse ano, inclusive, eu acabei de fazer uma reunião com a Secretaria de Finanças, nós fechamos o ano. Ainda bem que a Selic caiu, porque a previsão era de 900 milhões, mas nós ainda pagamos, amortizamos, quitamos aqui parte, 836 milhões de reais de pagamento da dívida em 2023. Somando 2021, 22 e 23, nós pagamos já na minha gestão 2 bilhões e 24 milhões. É isso mesmo. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, fazendo esse balanço do ano de 2023 e a prestação de contas, né? A gente vai continuar ouvindo aqui a fala do prefeito, que ele fala aí das perspectivas positivas para esse ano que se inicia, né? Ele anunciou aí muitas entregas nos próximos meses, como a inauguração do viaduto Rei Pelé, que fica ali na Bola do Produtor, na zona leste de Manaus, ali no bairro Jorge Teixeira, e também a ordem de serviço para a construção de mais um viaduto que vai ficar também próximo à Bola do Coroado e o início da Avenida das Torres, né? Ele também falou sobre novas construções de apartamentos populares e também de milhares de casas que serão reformadas. Vamos acompanhar. E as perspectivas para 2024 são bem melhores. Tivemos um grande viaduto agora entregue no final do ano. Já estamos construindo um novo viaduto ali na Bola do Produtor, o viaduto Rei Pelé. Vamos dar ordem de serviço já no final do próximo mês, lá no viaduto ali, entrando na Avenida das Torres, de quem sai ali daquele atacadista sai para a Avenida das Torres, iluminando aquele semáforo ali naquele sinal, chegando ali próximo ao Coroado, antes do Coroado. Então, são tudo isso que nós estamos fazendo para diminuir os impactos no trânsito na cidade de Manaus. Nós vamos dar ordem de serviço na construção de 5.680 apartamentos. Já demos, no ano passado, já fizemos ali Minha Casa Minha Vida, associações, né? Nós demos ali uma ordem de serviço para 500 apartamentos. Nós temos aqui mais 5.600
680 apartamentos. Nós temos mais 4.000 casas para recuperar, para reformar no programa Morar Melhor. Nós temos aí 30 campos de futebol, complexos esportivos para reformar e entregar para a população. 18 horas. Olha só, Karime e Carlão, as novas obras não param por aí não. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, qual a gente acabou de ouvir a fala dele, cerca de 589 milhões de reais serão investidos na contenção de grandes encostas, as chamadas, né, volsorocas, obras que salvam vidas, né, que são realizadas preventivamente, e também mais 2.000 novas ruas serão recapeadas pelo programa Asfalta Manaus. Ele anunciou também aí mais feiras e mercados reformados, 24 UBSs, 40 escolas e mais 4 novas creches, como, né, também a entrega de 9 restaurantes comunitários e reformas de mais CRAs e também CREAS. A atual gestão ainda entregará este ano 3 novas galerias, né, para os microempreendedores, 2 terminais de ônibus reformados, a entrega do terminal 7, que fica ali no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, 12 praças molhadas e de 120 a 150 novos ônibus coletivos do transporte público. Isso vai acontecer aí, Karime, Carlão, esse ano de 2024. Beleza, André. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, valendo sempre a sua participação aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994-887592. E nós vamos conferir nesse momento a participação, né? Quem enviou o áudio pra gente, inclusive um áudio, foi o Vanderlan Souza, lá do bairro Cidade de Deus. Vamos conferir aí, é com você, Vanderlan. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Karine, eu faço da sua indignação a minha indignação quando eu fico assistindo vocês aí. Aí a gente escuta esses caras aí dizer que investiram milhões, bilhões na saúde pública, mas aí a gente vai procurar aonde esses caras investiram, a gente não acha. E isso que eles falam não bate com a realidade da nossa cidade. O governador fala muitas coisas. Quem não conhece, quem não precisa da saúde pública, pô, tá bacana, melhor, tá muito boa. Mas se você precisa, você vai lá, a realidade não bate. Cadê aqueles equipamentos que teve na pandemia, que eles recolheram dos hospitais, o hospital lá da Newton Lins, outros hospitais aí que eles retiraram? Cadê aquele material? Será que eles venderam? Porque foi muitos leitos e mais leitos foi retirado dali. Cadê aqueles leitos? Por que eles não colocam em lugar estratégico, que é pronto-socorro da criança, lá do Dom Pedro lá, que é do câncer, que eu esqueci o nome agora, entendeu? Por que esses caras não têm noção? Aí pega esse doutor Anuar Samad aí, que pelo amor de Deus, eu pensei que ele ia ser um bom secretário de saúde, pelo que eu tô vendo, tá complicado. 18 horas. Valeu, Vanderlan, sua participação é exatamente sobre isso que nós falamos, Vanderlan. Obrigado, Exato. Bastante lúcido, bastante consciente, tá por dentro, hein, Karime Leão? Exato, Vanderlan, obrigada aí. Vanderlan. Você também fica indignado como eu, né, Vanderlan? Não tem como a gente ficar calma ouvindo uns absurdos desses, né? Tem mais participação, Karime? Tem sim, Carlão, é do Carlos Freitas, lá de Petrópolis. Ele fala o seguinte: esse drama das crianças que estão no Joãozinho é um escândalo e o governo age como criminoso ao deixar essas crianças morrerem por falta de atendimento. Isso não pode ficar impune. Valeu a participação de Carlos Freitas do Petrópolis. É o Carlos e o Vanderlan que participaram. Participe também, o nosso WhatsApp é o 994887592. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã. Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com provável pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 50% e 96%. Mix. E o Rio Negro mantém um ritmo de subida e superou a cota dos 19 metros. E ontem para hoje subiu mais 13 centímetros, elevando aí o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 4 centímetros. Tudo isso acima do nível do mar, 6h45. 18 horas. Olha só, sábado é considerado dia útil, hein? A dúvida é frequente aí entre empregados e empregadores em geral. Sábado é ou não é dia útil? Essa é a discussão e é sobre o pagamento, inclusive, do salário ou sobre os dias de expediente de trabalho. É uma dúvida, né, Carlão? E o 18 horas conversou com especialistas para explicar aí o que a lei diz sobre essa questão, para a gente entender direitinho sobre o 5º dia útil de janeiro. A resposta a gente vai conferir agora na reportagem de André Meirelles. O ano mal começou e vários trabalhadores estão ansiosos para saber qual é o 5º dia útil de janeiro de 2024. Segundo o artigo 459 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento dos salários deve ser concluído até o 5º dia útil de cada mês. Para a legislação trabalhista, são considerados úteis os dias de segunda a sábado. Domingos e feriados não entram para a conta. Em janeiro, o prazo máximo de pagamento dos salários não coincide com a sexta-feira, dia 5. Isso acontece porque o dia 1º é o feriado nacional do Dia da Confraternização Universal. Sendo assim, o 5º dia útil é sábado, dia 6, como explica o advogado trabalhista Daniel Cavalcante. Sendo assim, o sábado ele é considerado dia útil para pagamento do trabalhador. Ainda que os bancos fechem aos sábados, esse é um dia de trabalho. Em caso de pagamento mensal, o salário deve ser depositado até o 5º dia útil do mês seguinte. Ou seja, se não houver expediente, o pagamento deve ser antecipado e deve ser realizado na sexta-feira. Os pagamentos dos salários referentes ao mês de dezembro de 2023 devem ser efetuados pelos empregadores até o dia 6 de janeiro. O atraso pode acarretar a atuação do contratante e indenização para o trabalhador, como explica o advogado em direitos trabalhista José Amauri Salles. O que entende a jurisprudência dominante do TST e do TRT que o empregador deve antecipar esse pagamento para o 4º dia útil. Vale lembrar que esse é um entendimento jurisprudencial, então depende do juiz, né? O juiz pode ter uma posição, cada juiz pode ter uma posição divergente, né? Mas a regra a dominante é essa, é que o empregador deve antecipar o pagamento para o 4º dia útil e não prorrogar para a próxima segunda-feira. E por falar em salário na conta, a economista Michele Aracati orienta que o trabalhador precisa tomar as melhores decisões em relação a janeiro, mês que chega após um período de muitas festas em que as famílias costumam gastar mais. Para evitar o endividamento e excesso de contas, a economista orienta que o ideal é sempre optar por realizar pagamentos à vista e sempre pedindo descontos. O ideal é sempre pagar à vista e sempre pedir desconto, evitando o pagamento de juros, de dívidas caras e também evitando comprometer o seu salário com dívidas desnecessárias. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha só, e conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou estável, cotado a R$ 4,91. O euro fechou em baixa de 0,25% aos R$ 5,36. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 5,1% aos R$ 221.085. E no primeiro pregão do ano, o Ibovespa fechou em alta de 0,36%, fechou em 133.180 pontos. E economistas do mercado financeiro
estimam que o Brasil feche o ano de 2024 com inflação menor do que o previsto. De 3,91% caiu para 3,90%. O Boletim Focus, divulgado esta semana, também aponta o crescimento econômico de 1,52%, e o dólar cotado a R$ 5,00. Mix. Agora em Manaus, 6h50. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui nos estúdios. Boa noite, Cíntia. Então, a empresária Maria do Carmo, da Fametro, ela vai mesmo disputar a prefeitura de Manaus, é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, ela veio aqui, não lembra que ela veio outro dia? Sim, ela veio, ela veio e ela falou tempo, que não iria, né? Na época, eu achei que ela viesse até para o governo do estado. A expectativa ali, eu acho que ela lançou alguma coisa assim, falou alguma coisa que eu pensei que ela viesse. Ainda era a época do governo. Né? Exato, né, Carlão? Lembra? Do jeito que ela. Né? A gente ainda ficou. A gente estava especulando. Inclusive tinha o Arthur na parada também. Exato, a gente cogitou isso. Exatamente. Pois então, agora ela disse que vai sim ser candidata pelo partido, que foi uma orientação do partido. Ela até falou uma frase que é assim: não sirvo de abajur, por isso vou sair cabeça de chapa. Ou seja, ela não vem como vice, ela vem como a candidata. Só que depois dessa frase, qualquer um que vier vai ser o abajur, é isso? Eita, ficou chato mesmo, ficou um pouco complicado. Então ela falou em entrevista ao Real Time. E aí ela disse que foi uma orientação do partido. Ela aparece em 4º lugar na última pesquisa que saiu, que foi do ano passado, né, gente? Foi no dia 31. E ela disse que ela tem condição de competir com os candidatos que estão aí, não tem receio nenhum deles, porque, aspas dela, me sinto apta e seguramente até mais capaz. Arrasou. A autoestima é o que tá mandando. Mas assim, ela é uma gestora de uma faculdade que tem aí uma credibilidade na cidade, né? Então, essa autoestima que tá acontecendo, tanto de Maria do Carmo quanto de Coronel Menezes, quando fala que uma pesquisa que não tem ele, não tem credibilidade, esse movimento veio depois que Amon falou que não será candidato, deputado federal, que falou que não vai ser candidato. Então eu acho que isso tá deixando todo mundo assim, então tem vaga. Espaço. Olha aí, verdade. As pessoas não estão sabendo exatamente em quem votar, então tem vaga, tô aqui pra jogo. E aí esse movimento acontece. Então Maria do Carmo tá aí dizendo que sim virá candidata, porque é orientação do partido e ela vem e vem forte. Diz ela, 4º lugar. Olha aí, ela já fez até a pesquisa. Já rolou pesquisa que aparece o nome dela. Olha aí. Bacana, então ela tem mais que vir mesmo. Olha só, parceria entre o senador Eduardo Braga e o Davi Almeida, o prefeito. Como é que tá essa situação? Está consolidada realmente, Cíntia Blink? Tá sim, viu? Porque teve um post do senador Eduardo Braga que teve até lema entre eles. Ele postou assim: Eduardo Braga e Davi, uma parceria de sucesso. Então, mais do que sinalizando, mais do que assumindo, coisa que o governador não faz, né? O governador não assume Davi Almeida. Quando fala da parceria entre prefeitura e governo, é diferente de dizer que há uma parceria entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. Ele a gente vê, né, caminhando muito mais ali com o Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa e candidatíssimo, né, gente? As redes sociais dele todas estão super voltadas aí para uma campanha, se a gente for ver. Claro que ninguém pode ser candidato, porque não é época de dizer que é, mas tá movimentada, tem muito post, verdade. Tem muito post no sentido de sou uma pessoa do povo, já fui ribeirinho, coisa e tal. Davi Almeida vai num caminho parecido. Enfim, todos os candidatos estão já se posicionando, né? Então, sim, Braga e Davi, desde aquela época que teve a inauguração de uma escola, se não me engano, com o nome da mãe de Braga, que eles estão unidos aí, e esse namoro político continua firme e forte. Karime, Carlão. Blink, e o presidente da Câmara, Caio André, ele está sendo criticado nas redes sociais por querer gastar
É isso mesmo, gente. R$1 milhão num churrasco? Como é que é isso? R$1 milhão em churrascaria. Isso é pra atender. Na verdade, são 930 mil. Aí a gente arredonda pra né? 1 milhão, porque, né, já tá caro. Em churrasco, isso é pra atender aí os eventuais serviços institucionais de eventos, enfim. E aí ele assinou com o Rancho Búfalo. E para gastar essa bagatela aí, saiu no Diário Oficial dia 29 de dezembro de 2023. Por que a gente só tá falando isso agora? Porque apesar do diário ser do dia 29, ele é publicado depois. E aí a gente só tem acesso quando é publicado, né? Na versão eletrônica. E aí, ele explicou que, calma, gente, não é bem assim. Não é que eu vou gastar todo esse dinheiro, porque agora, né, vocês estão vendo o que acontece. Ele fala que é uma modalidade em que você vai utilizando e você vai gastando. Você não tem a obrigação de gastar todos os 930 mil. Quer dizer que ele pode chegar a gastar perto disso ou todo esse valor, mas não necessariamente que ele vai gastar. E a comissão de licitação não identificou nenhuma irregularidade. Essa é a nota da Câmara Municipal de Manaus sobre esse assunto. Então não vai precisar usar tudo e não teve nenhuma irregularidade. Agora é ficar de olho pra ver. Agora, pra que é mesmo esse negócio da churrascaria? Pra fazer o que mesmo? Quando houver algum evento institucional, eventos, festividades e homenagens, vai ter churrasco aí lá Tem disponível R$1 milhão na Câmara separado pra isso. Exatamente. Pra festividades e homenagens, tá certo. Tem muita homenagem, é só coisa assim que... não precisa todo R$1 milhão é pouco. Homenagem tem, né? É só o que o vereador faz, trocar nome de rua, fazer homenagem. R$1 milhão, se brincar não vai dar, vai pedir mais, hein? Bobeia, é verdade. É isso, estão gastando nosso dinheiro desse jeito aí. Valeu. Até amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia Blenk. Até amanhã. Valeu, Cíntia. 6h56. 18 horas. Esporte. Olha aí, giro esportivo com o Cid Soares. Cid Soares, seguinte, olha só, o Amazonas fez 12 contratações em apenas 4 dias. Investiu aí alguns milhões, é isso, Cid? Quanto foi aí essa conta aí para 12 contratações? Você está bem informado. Bom, olha, o Amazonas realmente anunciou 12 contratações, 4 dias. O clube terá um orçamento de 70 milhões com um investidor internacional. Os contratados são Fabiano, de 33 anos, ex-Chapecoense, o Laércio, de 25, ex-Anyang, o Iverton, de 22 anos, ex-Inter de Lages, Rubens, de 29 anos, ex-Ipiranga, Ayrton, de 28 anos, ex-Rodina, o Enio, de 22 anos, o Molenbeek, o Ezequiel, de 30 anos, o ex-Londrina, o William Barbio, de 31 anos, também ex-Londrina, o Wendel, 21 anos, ex-São Bento, o Wellington Carvalho, de 30 anos, ex-Paysandu, Ceará, 26 anos, ex-Nacional aqui do Amazonas, Bruno Dipp, 25 anos, ex-Operário de Minas Gerais. Então não é uma bagatela também, né? 70 milhões é uma grana, velho. Mas enfim, a gente vai comentar isso aí no futuro. Grande claque aí. O negócio é bem fim. Bom. Olha, Palmeiras e Zenit da Rússia estão com tratativas avançadas pela venda de Arthur, mas o negócio ainda não foi confirmado e depende da decisão do atacante. Arthur estava em férias com a família no Ceará e não definiu se dará sequência a essa transferência. Tudo pronto aí para o grande prêmio lá na sua terrinha em São Paulo. 1000 milhas Chevrolet Absoluta, a corrida mais tradicional do Brasil, no maior palco do automobilismo brasileiro e um dos maiores mundiais, o Autódromo de Interlagos. O evento também faz parte das comemorações do aniversário de São Paulo, que acontece 25 a 28 de janeiro. Então, se prepare que vai ser um grande evento. A Justiça está investigando, né, o Paris Saint-Germain por fraude fiscal em contratação de Neymar Júnior, ele de novo no olho do furacão. Mensagens entre ex-diretor de comunicação do clube e ex-presidente da Assembleia Nacional mostram possível tráfico de influência. Segundo a imprensa francesa, o Hanson, né, que agora trabalha para a Companhia de Energia Elétrica, se beneficiou de inúmeros ingressos para jogos do PSG, além de outras vantagens durante o período em que foi deputado. Fontes próximas ao caso garantiram que a investigação sobre as condições de fiscalização da cláusula de Neymar está em sua fase inicial. Isso vai dar pano para manga. Falaremos para você brevemente. Tudo certo? Tudo certo. Cid Soares, obrigada pelas informações. Até amanhã. Cid, até amanhã. 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
2024 começou com o drama das crianças internadas no Hospital e Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, na zona leste de Manaus. São crianças que precisam de tratamento específico que só a Fundação Secom pode oferecer. Mas atualmente a Fundação Secom não tem estrutura para receber essas crianças. Falta oncopediatra para atender dignamente os pequenos. Crianças que já esperam por meses por uma transferência. Crianças que sofrem com dores crônicas. Mães que heroicamente acompanham os filhos na esperança de um dia chegar o tratamento e com ele a cura, o fim do sofrimento. Enquanto nada é resolvido, as crianças continuam internadas no Joãozinho sem receber o tratamento correto e o quadro de saúde delas só piora. A denúncia de que 2 crianças voltaram para a UTI e uma não resistiu e morreu. Situação que poderia ser resolvida de imediato se o governo Wilson Lima priorizasse a saúde, se levasse a saúde pública a sério. Está claro que falta compromisso com a vida das pessoas, falta empatia com o sofrimento de quem precisa do atendimento no serviço público de saúde. Deixar crianças nessa situação de agonia e sofrimento é criminoso. E os órgãos de controle, o Ministério Público, a Defensoria Pública intervenham nesse caso e salvem essas crianças. 18 horas. 7:01, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.